Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Anali. Aula de matemática, isso mesmo. Bem-vindos também vocês, alunos da EJA, que acompanham a gente aqui. Bem-vindos à nossa aula. Então, vamos ver o objetivo da nossa aula. Vamos lá? Reconhecer quando duas figuras são semelhantes entre si e desenhá-las. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos reconhecer a semelhança entre figuras planas. Então, vocês já tiveram esse conteúdo alguns dias atrás, de semelhança de figuras planas. E para duas figuras planas serem semelhantes, elas precisam obedecer algumas condições. Então, é essas condições que nós vamos ver aqui na aula de hoje também, tá? Vamos dar uma relembrada nelas, beleza? Muito bem. Então, para iniciar a nossa aula, a professora trouxe aí uma atividade que vocês, com certeza, alguma vez na vida de vocês já brincaram ou já fizeram ela. E aí, a partir dela, nós vamos conversar, beleza? Então, vamos ver qual é essa atividade? Isso aí, o jogo das sombras. Alguma vez vocês já brincaram de jogo das sombras, de adivinhar de quem é a sombra? Então, hoje a professora trouxe essa atividade bem simples, para a gente começar a pensar sobre a questão da semelhança de figuras. Então, veja ali, nós temos a sombra de um cachorro e temos 6 cachorros aí do lado. De quem será que é essa sombra aí? De qual cachorro será que é? Olhe bem, veja a questão da forma da figura da sombra, veja o detalhe da figura da sombra, a posição que está a sombra em relação à posição do cachorro, a questão da largura, da altura, tudo isso conta, tá bom? Conseguiram já ver qual é o cachorro que pertence à sombra? Vamos ver se você acertou? Isso, lá, ó, o terceiro cachorro aí da nossa lista. Vamos para mais um jogo de sombras? Agora ficou um pouquinho mais difícil, Agora nós temos ali um conjunto de 3 personagens. Precisamos saber qual é a sombra deles. Agora é o contrário, Eu tenho os personagens e procuro a sombra. Então ficou um pouquinho mais difícil. Será que alguém sabe me dizer qual é a sombra desses 3 animais que estão aí reunidos? O que a gente tem que observar para descobrir a sombra? A mesma coisa dos detalhes que a professora acabou de colocar para vocês. Nós precisamos observar a forma, o tamanho, a questão da largura, da altura, da posição onde estão os personagens, Então vejam bem esses detalhes. Observe se o personagem está com a pata levantada, ou a pata está localizada no chão. Enfim, todos os pequenos detalhes contam para a gente descobrir a sombra desses 3 amigos aí. Já conseguiram? Não ainda? Nossa, tá difícil, A professora também acha que não é muito fácil, mas não é impossível. Conseguiram achar? Vamos ver se você acertou? Olá, essa é a sombra desses personagens com os detalhes que a professora falou. Muito bem, então veja, um simples jogo de sombras nos fala muito sobre a questão das semelhanças. Porque uma figura, plana, uma figura que esteja ali necessitando de análise em relação a outra figura, elas são semelhantes quando elas têm algumas condições que as fazem semelhante àquela figura original. No caso da sombra, todo o detalhe da posição do braço, da mão, da orelhinha, da pata, da posição se está mais tortinho, se está mais reto, se está de asa aberta, asa fechada, tudo isso conta no jogo das sombras. E na matemática, as semelhanças, elas também existem, entre essas figuras planas. E a gente precisa reconhecer quando uma figura é semelhante que a outra. Por exemplo, nem todos os retângulos que existem são retângulos que são semelhantes. Existem umas condições. Então, nós vamos ver essas condições aqui hoje na nossa aula. Bem, e para a gente continuar, a professora trouxe aqui uma atividade que a gente vai
fazer observando alguns detalhes que vão nos levar a essas condições, que eu quero que vocês percebam antes da professora contar quais são essas condições, tá bom? Quero que vocês percebam essas condições, beleza? Então vamos lá. A primeira a primeira situação que a professora vai fazer é pegar aqui algumas figuras que a professora recortou, tá? E nós vamos olhar aqui algumas plaquinhas, que a professora chamou de plaquinhas, né? Mas são placas de figuras que nós vamos estudar agora. Então aqui estão algumas placas de figuras planas. Então nós vamos ver aí agora no detalhe que vai aparecer para vocês. Isso, então vejam lá. Essas são algumas figuras planas, né, que nós estamos aí observando. Aqui nós temos uma espécie de figura e aqui nós temos outra espécie de figura, né? Aqui nós temos a figura de setas e aqui uma figura pentagonal, né? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então é um pentágono, tá bom? Vamos lá? Vamos olhar então agora primeiro aqui os pentágonos. A professora trouxe aqui, ó, um pentágono pequenininho, né? Ele é irregular, pequenininho, tá uma cor para destacar das demais cores. E eu quero saber de vocês qual desses 4 pentágonos que estão aqui, né, desenhados na malha quadriculada, qual deles é semelhante a esse que está aqui agora logo abaixo, tá? Então percebam que a professora colocou ele aqui, né, logo abaixo, mais destacado. Qual deles é o que a gente pode dizer assim que é semelhante? Ah, professora, mas todos eles são semelhantes, todos eles são figuras que têm 5 lados. Tudo bem, mas não são todos semelhantes. Vamos observar primeiro por que não são semelhantes ou por que são semelhantes? Então, olha o que a professora vai fazer. Presta bastante atenção no detalhe que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, veja, eu vou pegar essa figura e vou comparar os ângulos, tá? Então, aqui, ó, esse ângulo pequenininho, laranja, ele está exatamente igual ao ângulo do que está ali abaixo, tá? Ó, então, o ângulo é igual, esse ângulo aqui é igual. Vamos ver o ângulo de cá? Ó, esse ângulo também é igual, né? Ó, ele ficou bem retinho ali, então são ângulos iguais. Esse aqui de cima, de cima também, ó, o ângulo aqui de cima também igualzinho. Esse ângulo de dentro aqui que faz essa voltinha, né, côncava aqui, ó. Então aqui também o ângulo, exatamente o mesmo ângulo. Aqui em cima também a gente pode observar aqui, ó, o cantinho reto, então o mesmo ângulo. E aqui também o mesmo ângulo retinho no cantinho. Observaram? Então, todos os ângulos são iguais a esse aqui. Beleza, a primeira condição foi satisfeita. Mas será que os lados são proporcionais? Vamos ver aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Esse lado do laranja, ele cabe uma vez, quase coube 2 vezes. Tá vendo que ficou um pedacinho para fora aqui, ó? Ó, ficou um pedacinho para fora. Então, ele não cabe 2 vezes nesse comprimento aqui. E na altura, vamos ver se cabe 2 ou menos ou mais vezes? Vamos ver. 1, 2, 3. Opa, aqui já dá pra gente descobrir que essa figura azul não é semelhante a essa laranja. Por quê? Porque aqui no comprimento a gente viu que não cabia 2 vezes, ó. Não coube 2 vezes. Então, aqui, 1 vez e pouquinho. Agora aqui em cima não, ó. 1, 2 e pouco, ó. 1, 2 e pouquinho, ó. Faltou um pouco ainda para continuar, porque ainda ficou um tanto pro lado de fora aqui, ó. Então, o que a gente conclui aqui? Que aqui cabe 1 vez e pouco e aqui cabe 2 vezes e pouco. Opa, então não dá. Por quê? Porque para ser semelhante, a mesma condição de que cabe do lado correspondente tem que ser igual à mesma condição do outro lado. Então, se aqui cabe 2, aqui tem que caber 2 vezes. Se aqui cabe 3 vezes, aqui tem que caber 3 vezes também. Então, nas dimensões que eu estou analisando a figura, ela precisa também estar proporcional ao lado correspondente. Então, esse lado aqui da minha figura pentagonal, aqui, ó, essa figura aqui, esse lado, equivale a esse outro lado. Então, a figura
pequena, laranjada, esse lado equivale a esse aqui. E este lado não cabe mais que duas vezes, não cabe mais que uma vez e pouco, né? Ó, uma vez e mais um pouquinho. Então não deu, porque aqui cabe duas vezes e mais um pouquinho. Então a diferença daqui com essa situação da comparação desse lado com esse lado não são iguais. As duas comparações são diferentes. Enquanto que aqui cabe mais um pouquinho, aqui cabe dois e mais um pouquinho. Então não deu certo. Aqui, vamos ver aqui, ângulos. Ó, os ângulos, tudo bem, os ângulos estão batendo, são todos iguais, ó, ângulos retos, né? Então, ângulo reto não é diferente, ângulo reto bate certinho. Mas e o lado? Ó, uma vez e mais dois quadradinhos, então uma vez e pouco. Aqui, agora vamos para a altura, nós já olhamos a largura. Vamos agora aqui para a altura. Uma vez, duas vezes e um pouquinho. Opa, não deu, ó, deu diferença. Esse lado está diferente na dimensão desse outro lado em relação a quantas vezes os lados cabem dentro da figura maior. Então aqui cabe uma vez e pouquinho, aqui cabe duas vezes e pouquinho, a mesma situação que esse que a gente viu no início. A situação também que aqui de cima, ó, nesse aqui caberia duas partes de cima, aqui caberia duas partes de cima. E nessa condição aqui, ó, caberia, deixa eu mostrar para vocês a condição aqui, ó, duas. Aqui cabe duas, três. Opa, então em todas as dimensões que a gente mediu, a diferença na proporção dos lados. Vamos para esse lado agora? Para esse outro aqui? Ó, opa, aqui coincidiu. Estão vendo que o lado coincide com o de baixo? Então, aqui ele só cabe uma única vez. E aqui ele cabe duas vezes. Opa, deu diferença. Aqui só cabe uma vez a dimensão, aqui cabe duas vezes a outra dimensão. São proporções diferentes, então não é proporcional e, portanto, isso aqui não é semelhante a isso. Vamos agora na última. Os ângulos, como eu falei, são todos retos, então os ângulos bateram todos, ó. Os ângulos são todos iguais. Beleza, os ângulos não nos dão problema. Vamos ver agora a proporção dos lados? Quantas vezes cabe na largura, ou no comprimento, e nessa altura aqui? Vamos ver agora quantas vezes. Uma, duas, três. Opa, três nessa condição. Agora vamos ver para cima. Uma, duas, três. Opa, também deu certo aqui, ó, na condição 3 vezes o lado correspondente cabe, 3 vezes esse outro lado correspondente coube lá. Vamos ver aqui em cima? Uma, duas, três. Opa, 3 vezes também. Agora vamos para baixo aqui nessa outra dimensão, nesse outro lado aqui do nosso da figura pentagonal. Uma, duas, três. Bateu! Ótimo! Então já bateu a largura, a altura, nessas outras direções também. Agora vamos ver aqui no comprimento deste. Uma, duas, três. Agora vamos ver aqui nesse outro que falta. Ficou faltando só o último pedacinho. Um, dois, três. Ótimo! Então quer dizer que essa figura alaranjada, ela cabe em todas as direções da dimensão dessa figura maior 3 vezes. Então, esta figura laranja, ela é semelhante a essa figura azul. Ou esta figura azul é semelhante a essa figura laranja. Observar as condições que a professora colocou aqui? A condição de semelhança, que tem que ser proporcional nas vezes que os lados cabem em todas as suas dimensões? Ótimo! Agora vamos ver aqui embaixo a seta, né? A seta ela é um pouquinho diferente porque ela tem ângulos diferentes, não são ângulos todos retos, né? Nós temos ângulos mais fechadinhos e alguns casos até mais aberto nas flechinhas. Vamos ver a primeira flecha. Esse ângulo aqui, ó. Opa, o ângulo aqui é igual, ó. Ele se sobrepôs direitinho. Vamos ver esse outro ângulo? Também se sobrepôs. Ó, ele ficou bem certinho. Vamos ver o outro ângulo? Também fechou direitinho aqui o ângulo da seta laranja com a seta azul. Então, aqui em cima, os ângulos desse triângulo que forma a seta
são coincidentes com esses aqui, são os mesmos. Os ângulos são das mesmas medidas. Agora vamos ver aqui embaixo quantas vezes ela cabe na dimensão aqui do comprimento aqui, né, dessa largura, melhor falando. 1, 2. Coube 2 vezes essa seta laranja na dimensão aqui da largura da base da seta. Agora vamos ver na altura, quanto que cabe nessa altura, pegando aqui, ó, do meio, vamos pegar do meio. 1, 2, opa, vamos de novo. 1, 2, 3 e passou. Ó, ela passou, tá vendo que ela não deu aqui na nossa dimensão, ela foi para cima. Ó, se eu levantar aqui, vocês vão ver que ela ficou maior. Então, quer dizer que aqui na dimensão cabe 2 e aqui cabe 2 e mais um pouco. Então, não fechou a dimensão. Vamos aqui, vamos ver se dá certo? Opa, já não deu. Por que já não deu na primeira? Olha o ângulo que aconteceu. A seta tem um ângulo diferente, a seta laranja tem um ângulo diferente da seta azul. Então, já não deu. Essa aqui eu nem continuo porque não deu. Vamos ver aqui se deu certo? Não também. Por que não? Porque a seta azul de baixo tem o ângulo mais fechado e a seta laranja tem um ângulo mais aberto. Então, não deu certo aqui também, ó. As pontinhas da seta laranja ficam para fora da seta azul. Aqui já consegui fechar o ângulo mesmo. Aqui também a gente consegue fechar o mesmo ângulo, mas lá em cima não deu certo. Então, já não é semelhante também por causa do ângulo. E aqui, vamos olhar? Opa, coube o ângulo, coincidiu. Aqui também o ângulo de mesma medida deu certo. Do outro lado o ângulo também deu certo. Opa, então o ângulo em relação à ponta da seta, que é um triângulo, fechou em todos os cantos. Todos os ângulos da seta laranja são iguais aos ângulos da seta azul nessa ponta que nós estamos analisando. Vamos ver quantas vezes eu consigo colocar a seta na dimensão da largura e da altura dessa seta. Vamos lá? 1, 2, 3, opa, 2 assim, né? 2 vezes. Aqui, 1, 2, de novo, a professora vai colocar sempre a dimensão da altura é o pedacinho sem a pontinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5. A altura deu 5 e a largura deu 2 e não bateu também. E aqui também não vai bater, por quê? Porque eu tenho coincidindo o ângulo de cima, mas aqui embaixo eu não consigo porque, ó, ela não é proporcional. A largura e a altura não são proporcionais em relação aos lados, né? Então, o que a gente pode concluir aqui? Que essa figura triangular, essa seta laranja, não tem nenhuma figura correspondente aqui nesse azul. Porém, nós temos entre as setas 2 que são semelhantes. Será que você consegue dizer para a professora qual dessas 5 setas 2 são semelhantes? Só nessa condição de olhar para as setas, sabe me dizer qual é? Isso, ó, tem gente que já prestou atenção nessas condições. A seta que a professora está mostrando aqui para vocês, essa seta, ela está proporcional nos lados, nos ângulos, né, tanto na altura quanto na largura e tanto nos ângulos internos, proporcional a essa outra do lado que está dela aqui. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, é o dobro. Aqui na altura eu vou ter 4, 5, 6. Aqui na altura eu vou ter 3, 6, 9, 12. Então, eu vou ter, na condição aqui das duas, uma proporção entre elas, ok? Ficou claro? Muito bem. Então, esses dois exercícios que a gente fez aí, que ficou demoradinho para a gente poder analisar todos os aspectos de figura semelhante, nos deu condições de analisar a semelhança nas figuras planas. Quais são as duas condições que a professora falou para vocês? Vocês lembram? Isso, ângulo tem que ser igual. Então, eu tenho que fazer a análise dos ângulos para perceber se as figuras são semelhantes. Se já num dos ângulos não for semelhante, se já for diferente a condição em um deles, significa que
a gente não tem condição de semelhança ali, então não é proporcional, não são figuras semelhantes. Agora, se elas são do mesmo ângulo, então beleza, a gente vai conseguir ir agora para frente analisando as proporções dos lados. Então, se na dimensão da largura eu coloco 3 vezes aquela largura do objeto menor, na condição da altura também tem que ser 3 vezes, porque eu estou analisando a semelhança na proporção que ela exige. Então, se eu aumentei 3 de largura, 3 vezes a largura do objeto, eu tenho que aumentar 3 vezes a altura. Se eu aumentei 2 vezes, que é o dobro, a largura, eu vou ter que dobrar também a mesma situação da altura do objeto, né? Largura, comprimento, altura, nós estamos falando de 2 dimensões, tá? Quando eu falo largura ou comprimento, depende do ponto de vista que a gente vai estar olhando, comprimento, largura ou também altura em relação ao que a gente está observando o objeto, no caso as figuras planas, beleza? Muito bem. Então essas 2 condições são importantes. Lados têm que ser proporcionais e ângulos iguais. Beleza? São 2 condições super importantes, que se não existir essas 2 condições, a gente não tem figuras semelhantes. Combinado? Não esquece, tá? Essa é uma condição super importante que a gente vai precisar depois dela. E aproveitando essas 2 condições, agora a gente vai fazer o desenho. Vamos desenhar aqui e vamos fazer figuras semelhantes uma à outra no papel quadriculado, claro, porque a gente tem que ter uma referência, né, de medidas, então o papel quadriculado me facilita essa atividade. Então veja o que a professora agora e vamos lá fazer o desenho das figuras semelhantes. Então aqui vocês estão observando, né, que vai aparecer logo para vocês aqui, ó, uma cruz, né, nós temos aí uma cruz, e a professora vai desenhar aqui do lado agora uma figura em cruz semelhante a essa, observando as condições que a gente tinha dado. Lembra das condições, não é? Então, vamos lá, vamos começar primeiro analisando o tamanho do lado. Então, se a gente observar, nós temos aqui 1, 2 de largura. Aqui também nós temos nas pontas das cruzes 2, 2 e 2, ok? Então, a dimensão das pontas aqui são sempre de 2 em 2. E aqui nós temos, nesse comprimento daqui até aqui, 2, 4, 6. Então, nesse comprimento nós temos 6 quadradinhos. Então, isso são coisas importantes que a gente tem que pensar. Eu vou desenhar uma figura semelhante 2 vezes maior que essa, tá? Então, se eu tenho 2 de lado, né, esse aqui sempre é de 2 em 2, esse cantinho aqui de 2, esse tamanho de 2, então... Se eu tenho, então, de 2 aqui, de 2 aqui e de 2 nessas condições, então eu vou ter que observar aqui na próxima figura, eu vou ter que também ter a proporção em relação a esse 2 que está aqui. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui, essa pontinha de cima. Essa pontinha de cima, a professora vai desenhar aqui mais para baixo para vocês poderem observar. Eu vou dobrar. Qual que é o dobro de 2? 4, muito bem. Então, eu vou fazer aqui, ó, um risco de 4 quadrinhos. Observaram lá? 4 quadrinhos, um risco. Agora, nós vamos descer para fazer a cruz. Quanto que eu tenho que descer? Eu tenho que descer de 2. Pode aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, 1, 2. Então, aqui nós vamos descer de 2 também. Só que um dobro. O dobro de 2 é 4. Então, tá lá. 4 aqui, 4 aqui. Os ângulos são ângulos retos, então não tenho dificuldade com ângulos retos. Todos os ângulos retos são de 90 graus, então a condição de ângulo vai se manter, tá? Agora, vamos para esse pedacinho aqui, ó, 2 para o lado, 4 para cá também. Então, se eu estou dobrando, sempre é de 4 em 4, porque a figura aqui é de 2 em 2, e o dobro de 2 é 4. Agora, vamos descer, né? Esse ladinho aqui, vamos descer aqui também, 4, porque eu estou dobrando, né, essa nossa dimensão, ok? 4, que equivale a esse cantinho aqui. Agora, vamos fechar aqui, para fechar a primeira parte da nossa cruz. Fechei, ok? Estão observando? Tinha 2, agora eu tenho 4.
Então, eu tenho o dobro de 2, que é 4. Beleza? Agora, a gente vai descer para continuar aqui, ó, o pé da cruz, né? Esse sinal de mais nosso aqui. Então, esse pedaço aqui, nós vamos colocar aqui, ó, também com dimensão de 4 unidades de comprimento, porque eu tô dobrando. Beleza? Conseguiram ver? Agora, vamos fechar a parte de baixo também, 4. Ótimo. Pronto, 4. Agora, vamos subir esse aqui, 4 também. 4. Ótimo. Vamos para o lado. São mais 4. Sempre, como eu estou falando para vocês, porque a cruz aqui é sempre de 2 em 2, né? Então, ficou fácil da gente dobrar, porque é 4 em 4. Ok? Vamos fechar esse outro pedacinho e, para terminar, a gente faz o fechamento da cruz aqui em cima. Ok. Então, ó, a professora fez uma figura semelhante à primeira, né? É um pouquinho semelhante, um pouco mais, um pouco maior, né? Então, olha, observe bem aqui, ó, eu tenho essa figura cruz e aqui eu desenhei uma figura semelhante. Todos os ângulos 90 graus nas pontas e os ângulos aqui, né, internos também fechando igual aqui de dentro. E a dimensão de 2 que estava aqui, 2 quadrinhos, virou 4 porque eu dobrei. Então, obedeci às condições de semelhança, lados proporcionais, todos eles eu dobrei, ótimo. Em todos os lados foram lados dobrados em relação à primeira figura, né? Em relação ao lado dessa primeira figura. Então, aqui eu obedeci a condição de proporção. Ângulos todos iguais? Ok. Então, se está ok, significa a minha figura desenhada, ela é semelhante a essa. Ok? Então, veja, a gente fez o desenho, né, da primeira figura, obedecendo às condições de semelhanças que eu vou sempre repetir para vocês. As condições de semelhança são ângulos iguais e lados proporcionais. Se eu dobrar um lado, o outro lado da outra dimensão também tem que ser dobrado. Se eu triplicar de um lado, eu tenho que triplicar também do outro lado. Ok? Beleza? Agora vamos aqui para mais um desenho. Vamos fazer a desenho semelhante de mais uma figura aqui que a professora vai fazer com vocês. Vamos só trocar de cor aqui para facilitar o nosso trabalho. Então, observe aqui na mesa da professora. Essa figura que parece um L, né? Um desenho assim, em forma de L com um preenchimento aqui no meio. Então, nós vamos fazer o seguinte. Tem o 1. Estão vendo que é uma dimensão aqui nessa largura dele? É 1. Eu vou dobrar também. Se eu dobrar, eu tenho que fazer de 2. Então, se eu quero dobrar, eu tenho que fazer 2, porque aqui eu tenho 1. Então, o dobro de 1 é 2, ó. 2 risquinhos lá do lado. Agora, quantos que eu tenho na descida? Na descida aqui eu tenho 4, né? Então, eu vou fazer o dobro de 4, que é 8. Todos os lados têm que ser dobrados. Se eu dobrar de 1, eu vou dobrar de todos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou fazer 8 quadrinhos, ok? 8 quadrinhos para baixo. Agora, quantos para cá? 4 também. Então, para cá eu vou fazer 8, porque o dobro de 4 é 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? 8 também para lá. Agora, eu tenho 1 subindo. Aqui vai subir 2. Dobro de 1 é 2. Subiu 2. Ok? Agora, para mais voltado para dentro, né, da figura, 2. Então, aqui vai ser 4. Isso, vamos colocar 4 voltados para dentro. Sobe 1. Então, para minha figura nova, vai subir 2. Adentra mais 1 aqui. Aqui vai adentrar 2. Sempre no dobro, que eu estou dobrando todas as dimensões. Aqui na subida temos 2 lados para fechar. Então, aqui para fechar agora, subimos 4, que é o dobro de 2. Então, aqui nós temos a figura desenhada. Deixa a professora só dar mais uma arrumada aqui do lado para aparecer melhor para vocês aí. Então, tá lá. Nós temos agora uma figura semelhante à primeira, que eu dobrei todas as dimensões nesta aqui, obedecendo a proporcionalidade dos lados. E, consequentemente, como eu falei, os ângulos retos, todos de 90 graus.
Então, a condição de semelhança foi obedecida no desenho que a professora acabou de fazer. Ok? Perceberam como não é difícil a gente compreender essas questões de figuras semelhantes? Se a gente observar a ideia da congruência, né? O que é congruência, professora? É semelhança. Quando a gente fala figuras congruentes, a gente está falando de figuras semelhantes. Então, o fato dela ter ângulos iguais e lados proporcionais torna uma figura congruente a outra, uma figura semelhante a outra. Então, quando a professora falar congruência ou semelhança, a professora está falando da mesma coisa, ok? Compreenderam esse conceito? Muito bem. E tudo isso que a gente fez na nossa aula de hoje foi para nós atingirmos um objetivo. Qual que era mesmo o objetivo da nossa aula? Vocês vão lembrar? Sabem qual é? Isso aí, ó, tá aparecendo para vocês. Reconhecer quando duas figuras são semelhantes entre si e desenhá-las. A gente construiu essa ideia de figuras semelhantes, compreendeu quando uma figura é semelhante à outra, conseguimos fazer o desenho das figuras, pelo menos de duas figuras aqui, planas, para vocês compreenderem como construir uma figura semelhante? Muito bem. Então lembre que esse nosso conteúdo de hoje, esse conceito que a gente aprendeu na aula de hoje, vai ser importante para a nossa aula de amanhã. Que amanhã nós vamos continuar falando sobre figuras planas, só que de uma outra forma que vai usar a mesma ideia que a gente aprendeu hoje. Beleza? E aí, meus amores, você tem uma tarefa. E a tarefa é bem simples, muito fácil de fazer. Eu acho que todo mundo vai conseguir fazer essa tarefa porque não tem como errar. Vamos ver qual que é ela? Tá aí, a professora colocou aí um quadriculado, né, uma folha quadriculada, uma malha quadriculada, e eu peço para vocês fazerem dois desenhos de duas figuras planas, só que uma tem que ser semelhante à outra, e observando as condições de semelhança, não posso esquecer disso, ângulos iguais e lados proporcionais. São essas duas condições que têm que ser obedecidas. Mas, professora, qual figura que eu vou ter que desenhar? Você vai escolher. De preferência, figuras que não sejam muito difíceis de vocês desenharem, né? Figuras mais retas, não façam figuras com curvas, porque figuras com curvas são bem complicadas e a gente não está virando nenhum artista de desenho aqui para a gente fazer figuras com curvas, tá? E apesar de que figuras com curvas não são figuras poligonais, a gente precisa desenhar as figuras poligonais. Lembra o que são polígonos? Figuras de lados retos, fechados, né? Então, lembre dessas condições das figuras planas poligonais, que é bem mais simples de fazer a semelhança entre elas, assim como a professora trouxe aqui para vocês na aula de hoje, aquela figura pentagonal e as setas para a gente fazer a análise, ok? Então tá aí, essa é a nossa tarefa, fiquem bem ligadinhos, não é difícil de fazer, vocês só têm que prestar atenção nessas duas condições de semelhança e bora que vocês vão conseguir fazer, beleza? Então, meus amores, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente tenham aprendido. Isso mesmo. Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijinho para vocês e até a próxima aula. Vem aí, História. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha a professora Maria aqui de novo. Que será que nós vamos aprender na aula de hoje? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar? Olha o que a professora trouxe para vocês. O mapa do Brasil. Mas esse mapa do Brasil, ele está disposto de uma forma diferente. Não sei se vocês já tinham visto ele desta maneira. Consegue identificar do que nós estamos retratando? O que o mapa do Brasil está nos mostrando? É um mapa político, ele está dividido o Brasil nos seus estados, mas cada estado está representado pela sua bandeira. Olha a nossa aqui, o nosso estado Paraná, a nossa bandeira, o nosso símbolo paranaense. Hoje, na nossa aula, nós vamos ter algumas coisas, uns conhecimentos diferentes. A professora vai levar vocês viajar. Oba, vamos aprontar as malas? Ah, não é assim. Nós vamos viajar com a nossa imaginação. Estão preparados? Vamos conhecer o nosso tema, o nosso objetivo.
Pegaram já o caderno, pegaram o lápis, a borracha? Vamos lá então, vamos aprender. Hoje o nosso tema é o patrimônio cultural brasileiro e o nosso objetivo é compreender a importância da preservação dos patrimônios culturais brasileiros. Vamos ver o que é então um patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país, para uma comunidade. É a sua arquitetura, é as festas, é as danças, é as músicas, as manifestações populares, as artes, a culinária, entre outros, que remetem ao quê? À história, à memória e à identidade de um povo. Hoje nós vamos ver tudo isso se referindo à identidade, à memória e à história do nosso Brasil. Vamos lá! Esses patrimônios, eles podem ser divididos em materiais, imateriais e naturais. Na aula de hoje, nós vamos ver os patrimônios materiais e imateriais do povo brasileiro. Nós vamos ver que alguns desses bens foram também tombados pela Unesco. O que é a Unesco? A Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência. Nós já vamos pôr ali a definição da Unesco para vocês conhecerem como que é. Mas para vocês perceberem que esses patrimônios materiais, eles também se subdividem em móveis e imóveis. Ai, professora, o que é isso? Móveis, eu posso mover, eu posso pegar dali e levar para o outro lugar. Por exemplo, os artefatos que nós temos no museu. Nós temos um museu aqui em Ponta Grossa, o Museu Campos Gerais. Teve em processo de restauro o prédio do museu. O que eles fizeram? Pegaram todo o artefato que estava ali no Museu Campos Gerais e levaram para o prédio na esquina de baixo, até então ele poder ser retornado novamente para o seu lugar de origem, onde é então o museu tombado também como patrimônio em Ponta Grossa. Hoje aqui nós vamos nos referir a esses patrimônios, mas do aspecto da cultura brasileira, do Brasil em geral. Então, coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentos, fotos, aquilo que eu posso mover. Quer um exemplo de Ponta Grossa? Conhecem a locomotiva, a nossa 250 ali do Parque Ambiental. Ela foi tombada como um bem móvel. Eu posso pegar a locomotiva dali, lógico, com todo um aparato, e levar ela, por exemplo, vamos colocar ela na Estação Saudade. Eu posso fazer isso? Posso. Agora, imóveis, eu não posso mover. Eu posso pegar o prédio do Colégio Regente Feijó e colocar em outro lugar? Não, porque ele é imóvel. Então, essa diferença entre móvel, eu posso mover, posso deslocar para outro lugar, e o imóvel, não, ele está estático ali. Então, é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos lá? Para nós podermos registrar esses acontecimentos, porque a professora vai passar muitas imagens para vocês. Então, para nós não recortarmos a parte das imagens, nós vamos registrar isso aqui no caderno para ficar fácil para vocês depois, quando fazerem a leitura, poderem mostrar: ó, mãe, esse é móvel, esse é imóvel. Vamos lá então? Nossa data de hoje, o nosso tema patrimônio cultural brasileiro, especificamente hoje os patrimônios materiais. Então nós vamos colocar lá que patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância para um país ou uma pequena comunidade. A arquitetura, as festas, as danças, as músicas, tudo aquilo que nós já vimos que a professora comentou com vocês agora há pouquinho, fazem parte do patrimônio cultural. E o patrimônio material podem ser móveis, como por exemplo as coleções arqueológicas, os acervos do museu. O que é um acervo, professora? Aquilo que está lá para o povo visitar, para o povo conhecer. Muito legal o nosso museu, quando se puder, vai visitar. Documentos, fotos. E os imóveis, como a professora falou, são as cidades históricas, os sítios arqueológicos e os sítios paisagísticos. Os sítios arqueológicos e paisagístico, quando a gente fala em sítio, gente, não é sítio da área rural. É um
local que abrange assim, a passagem das pessoas por aquele ambiente há anos atrás ou recente também. Nós temos um patrimônio, um sítio paisagístico que foi tombado pela Unesco neste ano de 2021, que nós vamos ver na aula da semana que vem. 5 minutinhos para vocês, valendo! Vamos lá?
Podemos continuar, crianças? Vamos lá conhecê-los então. A professora falou da Unesco. Então, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é muito diversa, como vocês viram lá no mapa que a professora mostrou para vocês. Tinha bandeira igual ali? Não. Tinha algumas parecidas. Assim é a nossa cultura. Nós temos a nossa cultura do Paraná, a nossa forma de falar, o nosso forte, torta, nós temos o nosso leite quente. Se você for para a região do Nordeste, já lá a linguagem deles, o sotaque deles vai ser outro. E no Rio Grande do Sul, mais diferente também, mas nós somos todos brasileiros. Então o nosso país, ele é muito rico nessa diversidade cultural. Tanto que a Unesco viu isso e falou, opa, esses bens brasileiros, toda a humanidade precisa conhecer e aprender a preservar. Então o que é a Unesco? Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e para a Cultura. Então a Unesco tombou no sentido de proteger, não de demolir. Então ela tombou 23 bens brasileiros como patrimônios da humanidade. Vamos conhecê-los? Primeiro deles, gente, vamos lá no material. Ouro Preto. Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto, lá no passado, já se chamou Vila Rica. Foi palco da rebelião de Felipe dos Santos em 1720, foi palco da Inconfidência Mineira em 1789, e aqui nós temos algumas das imagens remetendo então como que é Ouro Preto. Lugar das minas de ouro, por isso que nós vamos ter a rebelião lá, tanto do Felipe dos Santos, quanto também da Inconfidência Mineira. A professora trouxe aqui, ó, uma entrada das minas. Aqui umas ruas de Ouro Preto e a igreja de São Francisco, onde nós temos ali as obras do Aleijadinho, que a professora já vai explicar para vocês quem foi. Só uma curiosidade, gente. Quando eles entravam aqui nas minas para trabalhar, para procurar o ouro, para poder então, né, fazer a extração, eles levavam juntos ali, foi o guia lá da mina que comentou conosco. Eles levavam pássaros em gaiolas. Por quê? O ar lá dentro não tinha sistema de refrigeração. Então, para saber se o ar lá estava bom ou não para as pessoas trabalharem e não dar um problema de saúde neles, os pássaros, quando começavam a ficar quietinhos, estavam lá quase, vamos dizer assim, apagando, eles tiravam aquelas pessoas, africanos que foram escravizados e que lá trabalhavam, para poder respirar um ar melhor e aí voltar novamente, então, procurar o ouro para os donos da mina. Vejam só como que era no passado. Vamos lá. Pernambuco, nós temos um lugar também, a cidade de Olinda. Com certeza vocês já viram na TV, principalmente na época dos carnavais, esses grandes bonecos. Então, esses bonecos de Olinda, eles também foram tombados como patrimônios da humanidade. Então, a gente tem patrimônio tombado pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Temos nos municípios, que a gente vai ver quando for estudar o nosso, ou seja, os patrimônios de Ponta Grossa. E temos a Unesco, então, que vai fazer, né, também esse tombamento. O Estado também tem a Secretaria de Cultura, que também faz processo de tombamento, que nós já vamos estudar mais para frente. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, também em Minas Gerais. Olha o Aleijadinho que a professora comentou. Por que ele recebeu esse apelido, professora? Por que ele era assim chamado? Ele tinha hanseníase. O povo mais conhece como a lepra. Hoje tem tratamento, mas na época não. Então ele foi perdendo os seus membros, tá? Assim, as pontas dos dedos. Chegou uma época que tiveram que amarrar os instrumentos para ele esculpir. Ó, aqui é uma das esculturas dele que está aqui nessa obra, que é o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Também conhecido como Cidade dos Profetas. Vamos lá, o que mais, professora? Brasília, a nossa capital, conjunto arquitetônico que foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E é a nossa, então, capital, a Catedral e o Planalto Central, lá onde nós temos, né, toda a nossa história dos nossos políticos. São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul.
vestígio da presença dos padres jesuítas em nosso país, uma das ruínas mais bem conservadas que nós temos em nosso país. Salvador, Bahia, ó a Prof. Maria descendo a ladeira ali, gente. O Pelourinho, tá? A casa aqui do Jorge Amado. Casa do Jorge Amado, gente. Olha como que era, como é ainda a Bahia. A professora já foi 2 vezes para esse lugar. Já foi a nossa primeira capital, lembram disso? Lá em Salvador. Depois veio para o Rio de Janeiro e depois para Brasília. Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, reúne cerca de 4.000 imóveis tombados como patrimônio e mantém ainda intacto o traçado das suas ruas, lá da época então do século XVIII, da época então do Brasil ainda colônia. Vamos lá. Centro Histórico de Diamantina, que também já se chamou Arraial de Tijuco. Nasceu da extração de diamantes. Olha essa aqui, ó. Para as pessoas passarem de um prédio para o outro, eles não saíam às ruas, eles passavam por aqui, ó. Olha que interessante. Se vocês perceberem bem, a arquitetura são bem parecidas, né? Já vamos ver por quê. Centro Histórico da cidade de Goiás, é conhecida como Goiás Velho, preserva não só o patrimônio arquitetônico, como também a vida pacata, típica então do interior do nosso Brasil. Podem ir reparando nas construções, depois a professora vai explicar para vocês o que era aquilo ali. Praça São Francisco, fica em Sergipe, une as características portuguesas e espanholas, foi erguida no período da União Ibérica. O que é isso, professora? O Portugal e a Espanha tiveram o mesmo rei, vocês vão estudar isso mais para frente. Mas então percebam a importância do lugar então que uniu 2 países aqui no nosso Brasil também, já que o rei era o mesmo, de Portugal e de Espanha, consequentemente mandava no Brasil também. Conjunto arquitetônico da Pampulha, também em Minas Gerais, visava a modernização arquitetônica de Belo Horizonte, também por Oscar Niemeyer. Vamos lá mais. Sítio arqueológico do Cais de Valongos, no Rio de Janeiro. Olha esse, gente, porto no centro do Rio de Janeiro, que foi a porta de entrada de quase 1 milhão de africanos para serem escravizados em nosso país durante a metade do século XIX. Paraty e Ilha Grande. Como nós estamos vendo aqui os patrimônios materiais, hoje nós vamos falar apenas de Paraty. Essas fotos foi a prof que tirou, tá? A prof viajou para lá. Muito lindo esse lugar. É um patrimônio considerado como um sítio misto. Por que misto, professora? Porque além da arquitetura, ela vai unir também a parte natural que nós vamos ver na próxima aula. Então ele foi um importante porto durante o ciclo do ouro. Era dali de Paraty, do porto de Paraty, que o ouro ia para Europa. Olha que legal. Chamado também da nossa Veneza brasileira. Por quê? Quando a maré sobe, as águas invadem as ruas aqui. Se começar a subir muito, daqui a pouco estamos andando de gôndolas também por ela. E material, gente, aquilo que é o saber fazer. Olha que legal que nós temos tombado, que é brasileiro, mas é tombado pela Unesco. É o saber fazer, as práticas, as representações, as expressões, o conhecimento e as técnicas de um povo, de uma comunidade. Uma delas aqui a gente já estudou individualmente. Lembram lá da capoeira que a professora já trouxe para vocês? Patrimônio imaterial da humanidade. Fora a capoeira que a gente já estudou, o que mais nós temos? O frevo, uma dança então que eles utilizam as sombrinhas, né? Os passos típicos deles. Aparece bastante na TV também. Com certeza vocês já devem de ter visto, já devem de ter olhado assim ou ouvido, vamos dizer assim, as músicas, a forma como essas pessoas dançam, muita coreografia no chão. Eu não sei como é que eles conseguem. Passam sombrinha por baixo das pernas e erguem o braço e pum. Tem que ter uma resistência física muito boa. Círios de Nazaré. O que é esse Círio de Nazaré? Conseguem perceber aqui que tem uma corda? É uma procissão, gente. Então é uma festa católica, onde as pessoas então fazem o acompanhamento da imagem da santa e o bom, vamos dizer assim, para o fiel é chegar próximo a isso aqui para tocar nessa corda. Então as festas, as procissões, as comemorações, os desfiles cívicos,
Tudo isso entra como parte imaterial. Ninguém rouba. Pode até ter preço, mas não tem como você roubar de alguém teu conhecimento. Você pode compartilhar o teu conhecimento. Vai dizer que aí na tua casa não tem uma receitinha de vovó aí. Por mais que ela passe a receita, quando você vai fazer, fica igual da vovó? Tem alguma coisinha ali que a vovó faz que não conta, aquele segredinho de família. Quantas vezes a gente já passou por isso, não é verdade? Então, esse é o imaterial. É aquilo que você tem, que você construiu. Você pode ensinar para outra pessoa, mas você não perde o teu aprendizado. Muito pelo contrário, você ganha muito mais com isso também. Temos aqui a arte Kuziwa. Não sei se é assim que fala, tá? Porque olha o indígena da professora de novo. Não sei. O que é isso, professora? Repare nas pinturas do corpo do índio aqui, ó, desse indígena. Essa pintura é considerada como patrimônio imaterial da humanidade também. Foi tombada pelo IFAM, como a professora comentou, e tombada também pela Unesco para mostrar, então, o valor que essa cultura tem. Uma cultura indígena, mas que está aí representada para o mundo todo. Samba de roda. Há alguns grupos de capoeira, eles fazem esse samba de roda. Como que funciona? As mulheres começam a sambar ali, aí o homem entra para fazer o par e vem outra mulher ou outro homem e dá de ladinho assim na pessoa e essa tem que sair e a outra continua dançando. Então, o samba de roda, mesmo não usado na capoeira, porque tem tradições, tem grupos que apresentam apenas ele. Também é um dos patrimônios da humanidade. E a capoeira, como nós já estudamos, né? O ofício dos mestres de capoeira está lá registrado no livro dos saberes e também a roda de capoeira. Uma coisa que é muito importante a professora falar para vocês agora, ó. Foi tombado a roda de capoeira, mas não especificou justamente assim o que nela está tombado. Então tem muitos grupos que estão trazendo coisas novas para dentro da capoeira. Violão, por exemplo. Os antigos lá usavam? Não. Quando começou isso no Brasil, lá com aquele povo africano que foi escravizado, eles usavam isso como armas. Lembra que a professora comentou? Eles não tinham armas nas suas mãos, então o corpo era a arma. Então os golpes que eles davam era para se defender. O ritmo, o berimbau que depois foi colocado ali, os tambores, o reco-reco, todos aqueles instrumentos que a professora já mostrou para vocês, eles foram colocados, né, para, vamos dizer assim, disfarçar esse treinamento, essa luta. Então, como a capoeira é conhecida? Como arte, como luta, como esporte, tá? Então, nós temos que preservar, temos que identificar lá do passado a roda de capoeira com os instrumentos realmente que eram lá utilizados, feito? Vamos para alguma atividade ou nós temos alguma coisa antes que a professora preparou? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Primeira atividade. Por último, nós temos uma coisa ali que vamos ver uma expressão que a professora trouxe para ver se vocês já ouviram falar, mas a sua mãe, a sua vovó, chama elas lá para nós vermos se elas conhecem essa expressão. Espera um pouquinho. Vamos para a nossa atividade primeiro, ó. Relacione as imagens dos patrimônios materiais com o banco de palavras. A professora hoje foi boazinha, ela trouxe banco de palavras. Número 1, ruínas de São Miguel das Missões, lá do Rio Grande do Sul, que a professora comentou com vocês. Centro Histórico de Salvador, se é Salvador é na Bahia. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que é o número 3, que é a cidade dos profetas, como ela também é conhecida. Fica em Congonhas, em Minas Gerais. E Brasília, que é então a nossa capital. Vamos ver se vocês conseguem lembrar das imagens? Vamos lá? Quantos minutinhos a prof deu? 5 minutinhos para vocês puxarem pela memória. Vamos ver se vocês conseguem. Aí a prof já corrige. Valendo, vamos lá.
Podemos corrigir, então? Será que vocês acertaram? Eu acho que tá muito fácil. Essa primeira imagem aqui, o que será que ela representa? Será que é a ruína de São Miguel? Será que é o Centro Histórico de Salvador? Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Lembra dos profetas que a prof comentou com vocês? Que foram feitos pelo Aleijadinho? Isso, número 3. Muito bem. Essa tá muito fácil. Eu tenho certeza que vocês acertaram essa aqui. Qual será que é? Ruínas de São Miguel? Centro Histórico de Salvador? Esse aqui nós já usamos. Brasília? Isso, a nossa atual capital. Muito bem, lá no Distrito Federal. A nossa terceira imagem, lembra que a professora mostrou a professora andando nas ruas? Aquela lá, não é a de vermelho, é a que está descendo, ó, tô descendo as ladeiras. Qual será que é? Será que é as ruínas de São Miguel? Não. Sobrou o que então? Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Muito bem. A última agora tá muito fácil de vocês adivinharem o que aquilo ali será. É as ruínas de São Miguel das Missões, quando os padres jesuítas, então, ficaram por aquelas regiões lá no Rio Grande do Sul. Acertaram? Beleza? Fácil, né? Lindo o nosso Brasil, não é verdade? O que é a surpresa que a professora comentou? Chamou a vovó e a mamãe? Vê se elas conhecem essa expressão. É um sem eira nem beira. Já ouviu falar sobre isso? Ih, aquele lá é um sem eira nem beira. O que isso remetia no passado e que está ainda em algumas famílias, esse ditadinho popular? Eira, beira e tribeira. Embora seja uma coisa bonita da gente observar, na verdade eles faziam alusão à situação financeira das pessoas, tá? Então, o que é a eira? Quando tem apenas, vamos pegar um mais fácil para vocês olharem. Ó, aqui tem 3, ó. Então, aqui é a tribeira, porque são 3. 3 desse aqui, ó. 3, vamos chamar assim para ficar fácil para vocês, 3 enfeites que era feito lá no beiral das casas. Para quê? Para que a água da chuva não ficasse tão, vamos dizer assim, umedecer tanto as paredes. Então, quem tinha dinheiro, quem tinha poder, fazia um enfeitinho só, que era a beira. A eira, desculpe, a eira. Eira 1 desses recortinhos só. A beira 2. Então você já era uma pessoa mais abastada. Agora, os grandes plantadores de café, lembra que a professora já comentou dos barões de café? Muitos deles em suas construções faziam 3, ó, para mostrar o que eles eram mais poderosos ainda. Então nós tivemos isso também na nossa sociedade, tá? Isso aqui não é tombado ainda como patrimônio, mas muitas das casas que são tombadas como patrimônio, pelo IFAM, pela Unesco, ou pela própria cidade onde elas existem, tem isso aqui nas suas casas. Então, é protegida sim, né, professor? E aí, já ouviu falar da expressão pé rapado? Ai, 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 que é isso, professora? Quando as pessoas iam à missa, como a maioria das ruas no nosso Brasil, no passado não eram asfaltadas, vocês viram os calçamentos que em algumas existiam, mas a grande maioria não. Então, para as pessoas não sujarem a igreja quando fossem entrar, na porta das igrejas tinha aquele negócio para rapar o pé, quando a gente rapa o barro, sabe? Muitas casas ainda tem, as escolas, eu lembro que nas escolas antigamente tinha isso também na entrada. Por quê? Como as pessoas mais simples moravam nas ruas que não eram asfaltadas nem calçadas, os pés vinham cheios de barro. Então, para não sujar a igreja, né, eles raspavam ali o sapato, para não entrar, então, com o pé sujo na igreja. Então, pé rapado. Remetia o quê? As pessoas simples da cidade, do estado, do nosso Brasil. Legal aprender sobre a cultura, né? E a natural, professora, vai ficar quando? A cultura imaterial nós já vimos, a material nós já vimos, faltam as nossas belezas naturais. Vamos conhecer na próxima semana. Posso contar com você? Posso? Vamos ver, será que tem alguma coisa do Paraná também tombado pela Unesco? Aguardo você na nossa próxima aula. Será que atingimos o nosso objetivo? Conseguiram compreender a importância da preservação dos patrimônios históricos? Vai ficar para as outras gerações. Aquilo que foi construído
lá no passado. Lembram da Capela Santa Bárbara? 1729. Tá lá ainda até os dias de hoje. Então hoje você, eu, qualquer um de nós pode ir lá e entrar numa capela que foi construída no século XVIII. Legal, né? Te espero na próxima aula então. Até lá. Tchau, tchau. Vem aí, arte! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana, da Escola Rubens. E hoje quero começar nossa aula de arte fazendo uma pergunta para vocês. Quando vemos uma estátua viva na rua, um quadro com tinta jogada, um vaso sanitário em meio ao museu, ou sucata compondo uma estátua, isso é arte? Tem gente que olha e diz, não, para mim isso não é arte. Não, parece complexo, não é mesmo? Para entender o que pode ser considerado arte, precisamos estudar sobre ela. Por isso, hoje eu vou contar um pouco sobre a história da arte, para que vocês entendam melhor esse assunto. Vamos a outra pergunta. O que você enxerga quando anda pelas ruas? Nosso olhar é como a lente de uma câmera fotográfica. Isso quer dizer que ao olharmos aos lugares à nossa volta, algumas coisas podem nos chamar mais atenção, porque nos provocam algum sentimento, encantamento, indignação. O que hoje chamamos de arte começou exatamente desse jeito, através da observação. Olhem para o meu figurino de hoje. Eu estou vestida conforme o estilo de vida de um determinado povo. Vocês sabem qual é? Pensa aí. Isso! Eu estou vestida de mulher pré-histórica. Exatamente porque é necessário ir para este período da história para compreender como a arte surgiu. Aliás, só é possível entender a arte se não olharmos não somente para a obra artística, mas principalmente para o modo de vida das pessoas no período em que a arte foi desenvolvida. Isto porque a história da arte conta sobre a cultura de cada povo. Isso quer dizer que podemos entender como uma determinada sociedade pensava e vivia. Vocês já sabem que a arte é uma forma do ser humano se expressar, colocar para fora o que está sentindo. As principais formas de arte são a arquitetura, a dança, a música, a escultura, o teatro, a poesia, o cinema, a literatura, a fotografia, as artes digitais, os quadrinhos e os jogos eletrônicos. As primeiras manifestações artísticas aparecem ainda na pré-história, no tempo em que as pessoas viviam nas cavernas. Esse tipo de arte se chama arte rupestre ou arte primitiva. Desde o tempo das cavernas, as pessoas já produziam arte. E não era arte dessas traquinagens que vocês têm feito em casa, não. Era arte de verdade, pois expressavam a crença e sentimentos daquele povo. Como este povo é muito antigo, não existem registros escritos de como eram as suas vivências. Naquela época, eles nem utilizavam a linguagem verbal para se comunicar. Mas graças aos conhecimentos e estudos científicos, podemos entender melhor o estilo de vida daquelas pessoas. Aliás, muitas descobertas foram feitas com a arte das cavernas, pois elas representavam o que eles viviam e sentiam. Nas paredes das cavernas, as pessoas da pré-história deixaram registradas várias cenas do cotidiano, como está aparecendo aí na telinha para vocês. Mas de onde vinha o material para a pintura? Eles usavam o sangue dos animais que comiam, além da terra, plantas maceradas e o carvão como tinta. O instrumento para a pintura eram pedaços de madeira e ossos. Eles desenhavam os animais porque acreditavam que isso facilitaria na hora da caça. Também
as mãos, como vocês estão vendo aí. Nossos ancestrais não tinham nenhum senso do que era música, não sabiam seu conceito. Eles utilizavam a voz para transmitir os sons de dor, de alegria, avisar os perigos, mas como grunhidos apenas, não como as palavras que utilizamos hoje, mas se comunicavam muito bem. Então é comum que se fale que a voz é o instrumento musical mais antigo. Para poder avisar e se proteger, sua audição era muito aguçada. E percebendo esses sons, eles começavam a imitar asas de inseto, vento, água, repletos de elementos da natureza como inspiração. Assim surgia algo mágico nas reuniões de seus bandos. Cada um imitava um som, utilizando seu próprio instrumento, o seu corpo. E assim, desses sons e movimentos, surgem as primeiras manifestações de dança. Viram só a importância desse povo? Mas não foram só eles. Mais para frente um pouco da história, encontramos outra civilização importantíssima para a história da arte. E agora eu chamo uma outra professora para continuar para vocês. Ahalein, que significa olá em egípcio. Eu sou a professora Joseli da Escola Urival e estou representando Nefertiti, a rainha do Egito, que até os dias de hoje é símbolo de beleza. E aqui está ela. Quanta beleza, não é mesmo? Na arte egípcia há muitas pinturas e esculturas extremamente simbólicas e fascinantes. Muitas dessas artes estão intactas até os dias atuais. Agora eu vou falar para vocês sobre a arquitetura egípcia, onde damos destaque aos monumentos mais surpreendentes desse período. A primeira imagem que vocês estão vendo é da Esfinge de Gizá, com o seu corpo de leão e a cabeça de um humano. A próxima imagem são as famosas pirâmides, as quais foram construídas pelos e para os faraós Quepes, Quefren e Miquerinos, cada qual construída em sua época de reinado. Elas estão lá no sítio arqueológico localizado nos arredores do Cairo, no Egito, e são visitadas por muitos turistas até hoje também. As pirâmides eram túmulos dos faraós, que na cultura do Egito eram consideradas os representantes dos deuses na terra. A base da pirâmide representava o faraó, enquanto a sua ponta era a ligação dela com os deuses após a sua morte. Havia também o mastaba, um túmulo dos egípcios da elite nobre. Quanto mais importante a classe social de alguém, mais elaborado eram seus desenhos, as pinturas desta tumba. Falando nas pinturas, vamos a elas. As pinturas egípcias podem ser vistas principalmente nas paredes das pirâmides, pois relatam a vida juntamente com a forte ligação à sua vida religiosa dos faraós e a sua vida principalmente pós a morte, mostrando algumas representações dos deuses. Além das pirâmides, temos uma curiosidade que, apesar da vibração religiosa que acompanhava a arte egípcia e seus faraós, era comum que cidadãos egípcios ricos no Egito tivessem murais em suas casas, elaborados com uma textura extremamente refinada. Entre as principais características do estilo, podemos citar que a arte egípcia era essencialmente algo simbólico e que segue padrões bem rígidos de representação. Um bom exemplo desses padrões é a lei da frontalidade. Na regra da frontalidade, um ser humano não deve ser pintado
com a cabeça, membros inferiores e superiores virados para a frente. Porém, os seus olhos, o seu olhar e o tronco eram pintados de frente. O tamanho, dimensão e posição dos elementos, figuras presentes no espaço das obras, eram estipuladas de acordo com regras hierárquicas. Ou seja, quanto mais importante uma pessoa fosse dentro do reino, maior ela deveria ser na arte egípcia. Isto quer dizer que o tamanho das figuras seguia a seguinte lógica: primeiro vinha o faraó, depois a rainha, os príncipes quando havia, os sacerdotes, os servos e, por último, pequenininho, o povo. Os artistas da época não trabalhavam com a técnica da perspectiva, ou seja, a arte egípcia não trazia sensação do tridimensional. Os traços utilizados na arte egípcia seguem um padrão estilizado e bem rígido, e as cores são aplicadas em manchas uniformes. E por falar nas cores, vale ressaltar que as tintas eram obtidas diretamente da natureza, através do pó de minérios, de substâncias orgânicas e por aí vai. Muito legal, não é mesmo? Mas temos um pouco de história ainda para contar. Agora eu vou falar para vocês sobre a música e a dança egípcia. Desde os tempos antigos, a música e a dança estão presentes no dia a dia dos egípcios. Já durante o Egito Antigo, os instrumentos musicais eram populares e o canto e dança também faziam parte integrante da vida musical egípcia. Em um papiro do Império Novo, conhecido como os Ensinamentos de Ani, está dito que o canto, a dança e o incenso são alimento dos deuses. Esse fato é comprovado em algumas figuras encontradas em diversos túmulos, onde eram retratadas cenas de festas e banquetes, com músicos, cantores, bailarinos, animando o momento normalmente. Os principais instrumentos que eram utilizados eram as flautas, clarinetes e harpas. Os instrumentos de percussão normais eram o pandeiro e o tambor, enquanto que os sistros e crótalos eram utilizados como instrumentos de percussão em ocasiões de festividades religiosas. Infelizmente, não podemos ouvir registros das músicas daquela época, mas podemos imaginar como eram devido às letras das canções. As ilustrações encontradas nas tumbas, estudiosos afirmam que os antigos egípcios não seguiam uma partitura para tocar música, devido a nunca ter sido encontrado um papiro nas representações das músicas ou de possíveis escalas musicais do Egito Antigo. Ao que parece, o ritmo era marcado pelas palmas dos espectadores. Viram só? Isso é um resumo do que está por vir. Ainda sobre a arte egípcia, agora vou passar a palavra para a professora Kelly, que vai nos falar sobre a arte da civilização grega. Isso posse sé. Oi, como vai em grego? Sou a Prof. Kelly. Estou representando o povo da Grécia Antiga e quero iniciar minha fala com uma pergunta. O que é beleza? O que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta a qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Para eles, a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Desenvolveram grandes ideias. Não é à toa que a Grécia é chamada o berço da civilização, porque foi naquela época que surgiram várias coisas que vivenciamos até os dias de hoje. Beleza, justiça e verdade. Nenhum existe sem o outro. A arte grega, incluindo a escultura, pode ser dividida em 3 períodos: arcaico,
A principal característica era a representação da imagem humana, muito próximo da realidade. Clássico. Nessa fase, já conseguiam representar de maneira cada vez mais realista e natural a figura humana. Conquistaram o movimento, a proporção e a maturidade nas esculturas. Helenístico. As obras começaram a mostrar o cotidiano, período de expressão e emoção. A representação do homem, a busca pela perfeição, a riqueza de detalhes e movimentos são algumas das principais características que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. Na arquitetura, as construções que despertavam maior interesse eram os templos construídos para os deuses. As colunas eram decoradas seguindo 3 estilos: dórico, o mais antigo e simples; jônico, leveza de suas linhas; coríntio, decorado com folhas de acanto. Temos também a pintura, que tem como características equilíbrio das formas, harmonia nas cores e desenhos, representação de deuses e de cenas cotidianas. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. O teatro foi criação dos gregos. Originou-se nas festas que saudavam o deus Dionísio. O teatro foi uma das formas mais ricas de arte, com espetáculos de mímica, dança, música, recitais de poesia. Eram situados ao ar livre, em locais com uma boa acústica. Era classificado em 2 tipos: tragédia, baseado nas histórias trágicas e mitológicas, e comédia, que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. As máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores. E a música na Grécia? A música é uma das marcas registradas do espírito do povo grego. A própria palavra música é de origem grega, relacionada com as 9 musas, deusas que inspiravam os artistas. A princípio, a música estava ligada à poesia. O canto coral era a mais elevada manifestação da música grega. Realizavam festivais e competições de corais. Será que está faltando falar de alguma linguagem? Quem falou dança? Acertou! Os gregos acreditavam que a dança era um presente dos deuses para o homem esquecer através dela suas dores e tristezas da vida. Tinha função social e reunia a comunidade em festividades. A dança, junto com a escrita, música e exercício físico, era a base para o sistema educacional. Um meio de cultivar tanto o corpo quanto a alma. Enfim, a arte grega inspirou diversas civilizações, atingindo um grau incomparável de perfeição. Então, o que acharam da aula de hoje? Chegou o momento de rever tudo o que aprendemos. O povo da pré-história deu início à arte, com as pinturas das cavernas, a arte rupestre. A civilização egípcia se destacou através de suas grandiosas obras arquitetônicas, ou seja, suas construções. O povo grego desenvolveu belíssimas esculturas, além de criar o teatro. E aí, galerinha de casa? Vocês acham que a história da arte termina por aqui? Além dos povos rupestres, egípcios, gregos, existem ainda outras civilizações que contribuíram para a evolução da arte. Não percam as nossas próximas aulas sobre história da arte. Até a próxima!